Glórias a Deus, aleluia. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Irmãos, está meio escuro por causa dessa câmera aqui, mas amém. Vamos falar aqui sobre Espírito, falar sobre o Espírito Santo e sobre o Espírito do engano. O Espírito do engano que está habitando hoje na face da terra, como Paulo falou, que esse Espírito viria nos últimos tempos. Então, a palavra de Deus nos diz a respeito disso desde o Velho Testamento, lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 20 em diante. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei? Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Que a palavra de Deus diz sobre a profecia do profeta Miqueias, que muitos profetas profetizaram para o rei Acabe subir, ir até uma guerra, ir para uma peleja, para enfrentar o adversário. E todos os profetas profetizavam para ele subir, que Deus era com ele. Mas somente um se levantou e disse para ele: se ele fosse, ele viu Israel disperso, como um povo sem um pastor, como ovelhas sem um bom pastor. Aqui ele diz no versículo 22: Eis que o Senhor pôs espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor falou que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenanã, deu uma bofetada em Miqueias e lhe disse: Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar de ti? Disse Miqueias: Eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então ali ele levou um tapa, uma bofetada em sua cara. Uma bofetada por falar a verdade. Porque esse é o preço que nós pagamos por falar a verdade. Falar a verdade tem um preço a se pagar muito alto. Então sabemos que aqui, desde o princípio, todos os profetas que se levantaram para proclamar a justiça de Deus pagaram um preço muito alto, um preço muito caro. Assim como Moisés quando estava no deserto ali, o povo se revoltou contra ele porque Deus só falava com ele. E muitos que se levantaram contra Moisés, Deus castigou ele. Assim como Miriam, assim como muitos outros que se levantaram, que Deus colocou lepra nela, castigou, porque ela queria saber e ter intimidade, saber que ela queria falar com Deus como Deus falava com Moisés. Então, desde aquele tempo, o Espírito escolhia com quem falava. Desde aquele tempo, o Espírito não habitava em qualquer pessoa. Agora nós temos o Espírito Santo porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e disse: Eu irei para o Pai, mas enviarei o Consolador para consolar vós até a consumação do século. E lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Como ensino de demônios? Porque os demônios, os espíritos enganadores, tomaram os pastores. Os espíritos enganadores tomaram os que pregam a palavra, aqueles que querem exercer a justiça de Deus, aqueles que querem trazer a palavra de Deus, aqueles que não vigiaram e não andaram segundo a palavra, aqueles que dão brecha para o inimigo. O espírito enganador entra e fala. Qual é o espírito enganador? O espírito enganador é aquele que parece ser o espírito, mas é o espírito do engano. Porque a palavra de Deus já está dizendo que ele é o espírito do engano. Ele veio para enganar. Ele não veio para ser tapeado ou descoberto por qualquer, digamos, por qualquer coisa. Ele veio para uma missão, para
enganar muita gente. Então sabemos que esse espírito, ele é o espírito que está atuando na igreja nos últimos tempos. O espírito. Então sabemos que aqui em João também diz a respeito disso, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus, porque todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então muitos não confessam que Jesus vem em carne na terra. Muitos não confessam que Jesus Cristo, ele deixou o seu esplendor de glória, se tornou uma carne mortal, para que através da carne hoje nós venha ter o direito da salvação e da vida eterna, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então sabemos que ele vem em carne. Ali, como a palavra diz, quando ele era criança, ele falava coisas dentro do templo que os doutores da lei se admiravam com a sabedoria de Jesus, porque ele veio da glória. Assim como quando ele encontrou Nicodemos. Nicodemos era um homem que conhecia a lei, que conhecia os mandamentos, mas Jesus disse: se você não está entendendo o que eu estou falando das coisas da terra, quanto mais eu falar das coisas eternas. Então, ali Jesus estava deixando bem claro que ele estava falando a respeito só de coisas terrenas e Nicodemos não entendeu. Quanto mais Jesus falasse as coisas do céu, porque Jesus Cristo, ele já sabia que ele veio do céu. Ele já sabia o destino dele. Jesus já sabia que ele ia morrer na cruz do Calvário. Por isso que muitas vezes ele dizia: eu serei entregue à morte, e ao terceiro dia estarei para vós, e irei diante de vós, e vós se escandalizareis comigo. Então os discípulos não acreditaram, porque ele falava no Espírito. Era o Espírito Santo que falava. Porque, assim como quando ele foi batizado, ali desceu a pomba, que significa o Espírito Santo. Ali nós sabemos ter discernimento. Por isso que aqui João está dizendo: amados, fazei prova de Espírito. Nós devemos fazer prova, não sair acreditando em qualquer profecia, não sair acreditando em qualquer revelação, porque o espírito do engano tem atuado no meio da igreja. Muitas pessoas estão pregando, mas é o demônio que está falando através da boca dela. Muitas pessoas estão entregando a revelação, mas é o demônio que está entregando a revelação. Muitas pessoas estão falando em língua, mas elas acham que é o Espírito Santo, mas é o espírito do engano. Porque nós devemos lutar contra esse espírito. Todos nós que pregamos a palavra, todos nós que falamos sobre Jesus, falamos sobre a vida eterna, sobre a salvação, todos nós que buscamos o conhecimento na palavra, devemos orar e vigiar, perseverar em oração, perseverar e lutar contra o espírito do engano, porque o espírito do engano, ele escolhe, ele vai entrando nos pastores, pregadores, e vai falando aquilo que não agrada ao Senhor, porque ele veio para enganar. Muitas pessoas acham que pregar a verdade é julgar. Muitas pessoas dizem: você está julgando, você está condenando, mas é a palavra de Deus que irá julgar no último dia. Por isso que Jesus Cristo disse: eu não vim para julgar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo através de mim. Mas tem a palavra que o julga no último dia. Hoje, se você falar para uma pessoa sair do pecado, sair da fornicação, sair do adultério, parar de largar mentira, largar as coisas que desagradam ao Senhor, largar a vaidade, largar a soberba, o orgulho, largar as coisas que não agradam ao Senhor, as pessoas vão olhar para você e dizer que você está julgando, porque o espírito do engano está atuando na vida da pessoa. Ela não aceita mais ser repreendida, ela não aceita mais ouvir a repreensão. Por isso que a palavra de Deus diz que o filho sábio ama a repreensão. Então nós devemos amar quando Deus nos repreende, porque nós devemos confessar nossos pecados. A Bíblia diz bem assim: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, se no passado o velho homem, se eu fumava, se eu bebia, se eu me prostituía, se eu ia para as coisas que desagradavam ao Senhor, agora eu estou na casa do Senhor. Eu tenho que parar do que eu estava fazendo. Tudo que eu fazia no mundo lá atrás,
Entrei para a casa do Senhor, para a igreja. Estou participando do corpo, eu tenho que examinar a mim mesmo. Eu tenho que fazer prova de Espírito, ver se é o Espírito Santo que está me convencendo, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Porque sabemos então que muitas pessoas estão sendo dominadas pelo espírito do engano. Ah, mas eu oro, eu prego, eu entrego a revelação, eu falo em línguas, isso e aquilo. Mas tem que lutar contra o espírito do engano. O espírito do engano está sobre a terra. O espírito do engano atua desde o Velho Testamento, como eu li lá em Crônicas, que desde aquele tempo o espírito do engano tomava os profetas. Então vamos resistir, fazer prova de espírito, lutar, perseverar, porque muitas pessoas entram na igreja e muitas vezes saem pior do que entrou, porque o espírito do engano está atuando. Não é mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está longe daqueles que praticam iniquidade. O Espírito Santo não pode habitar num corpo sujo. O Espírito Santo não pode habitar num corpo de qualquer maneira. O Espírito Santo não pode habitar numa pessoa mentirosa. O Espírito do engano não, o Espírito Santo não pode habitar dentro de uma pessoa que não está conforme tem que estar na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O corpo não é nosso. O corpo é do Espírito Santo. Então, se você tem uma vida com vaidade, não é o Espírito Santo que está habitando, é o espírito do engano. Ou não? É o espírito do engano. Vamos fazer exemplo. Eu empresto a minha casa para você. Ela está pintada de uma cor, as janelas de uma cor, a porta está do jeito que eu deixei. Eu saio e deixo você na minha casa. Se eu voltar e você mudou toda a minha casa, eu não vou gostar, porque a casa é minha, eu emprestei para você. Assim é Deus. Ele emprestou esse corpo para nós habitar dentro. Esse corpo nós não mandemos nele. Quem manda é o Espírito Santo. E ele veio para nos convencer disso, que o corpo não é nosso. Veio nos convencer do pecado, para nós se converter dos nossos maus caminhos, para alcançar a vida eterna. A graça ela veio para todos, mas todos têm que buscar a graça. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas ele diz que a porta que conduz para a salvação é estreita, o caminho é estreito, mas para o mundo a porta é larga. Muitos vão por essa porta. E Jesus mesmo disse: muitos vão querer entrar na porta estreita, mas não vão conseguir. Por quê? Não deixaram as coisas do velho homem, não lutam para deixar as coisas do velho homem para trás. Estão como a mulher de Ló, olhando para o passado, olhando para trás. E todos que olham para trás perecem, como ela virou uma estátua de sal. Então, o espírito do engano está atuando. E esse espírito do engano vai levar você para o inferno se você não se converter e lutar contra esse espírito. Não se levantar nas madrugadas e lutar e pelejar contra ele. Não deixar, não se consagrar, não deixar as coisas deste mundo que não agradam o Senhor. Então nós devemos lutar, todos nós, porque nós não vamos poder salvar ninguém, mas nós devemos fazer a nossa parte, levar a carga um dos outros, então cumprireis a justiça de Deus. Mas aqui, a respeito desse vídeo, dessa palavra, aqui Deus está falando a respeito do espírito do engano, que o espírito do engano tem atuado. Então nós devemos lutar e pelejar, e saber que é o Espírito Santo que está habitando. Saber, quando Deus fala, nós temos que se calar, deixar o nosso eu e deixar o Espírito Santo habitar em nós. Não dizer, eu não estou errado, eu estou certo nisso, não. Nós devemos lutar e pelejar para mudar, para deixar o Espírito Santo habitar em nós. Amém? São essas palavras. Amém? Glória a Deus.